E essa mudança da área fiscal para a área de controle, assim, você achou muito difícil? Você teve muita dificuldade? Ou você falou essa questão de estratégia e tudo? Sim. Porque acho que muita gente acaba fazendo esse movimento, né? Exato. Porque assim, são áreas correlatas. Então a base e regra geral são muito parecidas, né? Se você pegar as principais matérias da área de controle de área fiscal, são parecidas, são correlatas, a base, né? Obviamente vão ter matérias específicas e tudo mais, mas se você está muito forte na área nas bases ali, né? Direito constitucional, direito administrativo, português, matemática, contabilidade. Por exemplo, contabilidade pública e administração financeira orçamentária, se for estudar, você às vezes já tem base de contabilidade privada, você já tem base de um pouco de direito tributário, você já viu um pouco Constituição Federal. Então, isso te dá um arcabouço para você compreender melhor e rápido as outras matérias que vão ter interseções, assim, né? Então, por mais que você não tenha visto aquelas matérias específicas, você vai conseguir, de certa forma, se você estiver muito bem naquelas áreas, entendeu? Então, assim, se você estiver no início do estudo, eu não recomendo ficar tirando para todo lado. Tenha foco, principalmente numa área. Também não dá para você, a não ser que seja seu sonho. Eu quero um cargo específico. Beleza. Agora, se não tiver um cargo específico, se você quiser passar num bom concurso, acho que vale a pena pegar uma área. Eu quero uma área e focar numa área. Porque também ficar... Tudo bem, você pode até fazer, mas sem ficar mudando estratégia. Qualquer concurso que pintar... Essa é a minha opinião, né? Claro que pode dar certo, e já deu para muita gente com certeza, mas eu acho que o geral, a regra geral, é que para a maioria não vai dar. Então, foque, é melhor ter foco, né? Se garante um e depois... Exato, exato. Ô Dani, você fez o caminho inverso. Normalmente as pessoas, quando começam a estudar para concurso público, elas vão para os concursos escada, né? Aqueles concursos que pagam 4 mil, 3 mil, aí vai subindo por 8, 10, até chegar no de excelência. Positivo. Onde você chegou. Você fez o caminho inverso. Você nem passou pela sua cabeça fazer concurso escada? Você já quis ir para as cabeças mesmo? Na realidade, eu comecei a estudar já com aonde eu queria ir, né? Então, eu falei, quando eu comecei a estudar, eu me propus com muita seriedade, botar como prioridade aquilo na minha vida, né? Então, eu também acho que na vida, às vezes, para você conquistar algumas coisas, você tem que abrir mão de outras coisas. E eu optei por fazer isso também, né? Eu abri mão de muitas coisas da minha vida pessoal, do meu lazer e tudo mais, né? Para poder, né, focar e conquistar. Então, assim, chegou algum momento eu pensei, sim, até pela realidade do Brasil, não tinha concurso, eu pensei, só que aquilo, às vezes, eu tinha aquela insegurança também de, às vezes, entrar num concurso e meio que estagnar ali, assim. Às vezes você entra, começa a trabalhar e começa a criar vínculo, aí você acaba se acomodando. O escada vira efetivo. Às vezes pode acontecer. Então, assim, eu cheguei a pensar, obviamente, mas como eu já estava focando os cargos que eu queria mesmo, né? Os cargos que era possível da minha área da alta administração pública, né? Que eu podia fazer como engenheiro, né? Eu já estava focando os melhores cargos, assim. Eu queria ir pro, né? Então, meu foco foi muito, assim, muito intenso também, eu fui muito disciplinado. Eu acho que para mim, com certeza, foi também a disciplina, né? Que a gente ainda pode discorrer um pouco, mas... Claro. Mas como foi assim, Dani? Quando você entrou para esse mundo, você começou a lidar com material... Aqui pode falar, tá? Você começou a pegar aquele material cheio de matérias. Sim. Você falou, pô, cara, isso é concurso público? Como que você encarou, cara, quando você viu aquilo lá? Então, assim, no início foi muito difícil, muito desafiador, porque eu não tinha nenhum amigo que estudava para concurso. Não tinha ninguém, não conhecia ninguém que estudava para concurso. Então, quando eu comecei a me organizar para estudar para concurso, primeira coisa, eu tinha a consciência do planejamento. Então, isso também eu acho que foi um grande diferencial na minha vida de concurseiro e por ter logrado o êxito ali, foi a questão do planejamento. Porque quando você tem um planejamento assim, organizado, robusto, isso te dá ferramentas para você assim, tomar decisões melhores ao longo da sua jornada de preparação. E você vai precisar. Você vai ter que tomar muitas decisões. O que eu estudo, o que eu não estudo... onde que eu vou fazer, se eu vou fazer essa prova, se eu não vou fazer essa prova, decisões de estratégia, se não está dando certo, se está dando certo. Então, quando você começa a fazer um planejamento, entender melhor como funciona o mundo dos concursos. Então, assim, para mim foi o planejamento. Então, quando eu comecei, eu me lembro que eu vou fazer?
que eu vou agora? Aí eu comecei a internet, pesquisei, aí eu descobri o Fórum Concurseiros na época que tinha. Correio, o Fórum Concurseiro. Eu não sei nem se existe hoje ainda. Não, o pessoal nem usa mais. Nem usa, né? Eu mais. achei o Fórum Concurseiros. Aí eu achei uma aba de tinha uma aba lá que era depoimentos aprovados. Aí eu comecei a ver, li, acho que todos que tinham, eu li muitos depoimentos. E com isso eu comecei a ver que os aprovados tinham várias interseções de informações. E eu tinha uma planilha no Excel também que eu ia separando por várias tipos de informações. Assim. Por exemplo, às vezes eu ouvia um aprovado falando o nome de, por exemplo, William Douglas. Aí, quem é esse cara? Aí eu via outro aprovado, às vezes, falando William Douglas. Aí eu anotava lá, alguns nomes, eu ia anotando os nomes que eu ouvia, coisas o que nome eu tá ouvia. muito repetitivo É, aqui, o né? nome tá muito repetitivo. Quem é esse cara? Aí ia pesquisar, aí ver Alexandre Meirelles. Um falava Alexandre Meirelles, outro falava Alexandre... Quem é Alexandre Meirelles? Aí ia pesquisar. Aí eu via que, os caras tinham livro Como Passar em Concurso. Manual do concurseiro. O Alexandre Meirelles tinha um livro também da área fiscal. Então, assim, eu li os livros, aprendi algumas estratégias, mas é importante, assim, ressaltar também que, para não tomar isso como um manual de... Isso, para mim, não existe, assim. Cada pessoa vai ter esse arcabouço de conhecimento e você vai analisar o que funciona para você ou não. Sim, então, claro, parte um pouco pelo autoconhecimento, o que funciona. Eu mesmo, nesses estudos iniciais, tinha o método das revisões. Eu tentei usar assim, no início, não deu certo, abandonei, porque para mim não era funcional nem prazeroso. Assim, era uma coisa que me tirava o prazer, né? E para mim, eu acho importante você ter um pouco de prazer ali Claro. em adquirir conhecimento e aquela coisa de controlar as revisão de 24 horas, 7 dias. Não me dava prazer, Então eu abandonei. Eu falei, não funciona para mim isso. Então, assim, eu acho que vale as informações, por exemplo, ciclo de estudos, aquela coisa de você estudar menos horas. Em vez de estudar muitas horas uma matéria, você estuda uma matéria menos horas para você ter mais contato com... Intercalando. Então, em vez de você estudar 5 horas uma matéria, num dia, 3 horas, você estuda no máximo 2 horas, 1 hora, 2 horas, porque você começa a rodar mais essas matérias. Isso você fazia? Fazia. Isso eu acho importante porque, por exemplo, vamos dizer que você estudou hoje, você tem 20 matérias para estudar, quando você está mais maduro. Se você estudar 5 horas uma matéria num dia... Eu vou esgotar uma, depois eu começo a outra. Você só vai ver essa matéria daqui a 10 dias. Então, assim, lá, né? Você vai esquecer, já vai começar a esquecer um pouco aquele contato. Então, quando você estuda 1, 2 horas daquela matéria, daqui 2, 3 dias no máximo, você já voltou nela de novo. Então, tem uma... Né? Então, foi essa questão. Deu-me... Montar o planejamento, né? Montar o planejamento, exatamente. Me preparar. Aí eu comecei a ver depoimentos aprovados, comecei a ver interseção das coisas, comecei a ver... algumas, para mim foi muito difícil. Eu vi várias siglas que eu não sabia o que era. Tinha os ministérios, eu ficava perdido. Nossa, um monte de sigla. Eu não sabia nada de administração pública. Né? O cara engenheiro. Não sabia nada de administração pública. Aí tinha MPOG, MDIC. E eu estava ainda decidindo qual cargo que eu ia fazer. Eu nem sabia. Eu sabia que engenheiro, geralmente, estudava para auditor. E eu tinha a referência também do pai do meu amigo. E perito também era um cargo para engenheiro que era muito... É mesmo? Perito eu cheguei a cogitar, porque mas é um cargo... que da polícia? Da Polícia Federal? Perito. Porque é um cargo que Federal. Tem uma carreira que paga muito bem. É da hora esse cargo, Dani. É da hora, mesmo. Exato, é um cargo excelente, assim, né? Só que eu vi que logo no início, quando eu cheguei a cogitar, eu falei, cara, não era meu perfil. Eu já identifiquei, não é meu perfil e já descartei. Então, eu meio que sobrou auditor. Falei, vou estudar para auditor, que é um cargo... que tem uma função constitucional muito interessante, assim, é uma função importante, né, qualquer que seja ele, né, e poder contribuir também com a sociedade e tudo mais, e ter uma carreira muito boa. Então, foi isso. Aí, comecei a esmiuçar todas essas informações, fiz o planejamento e comecei a estudar. Então, foi muito importante a questão do planejamento e de buscar informações, ver depoimentos aprovados, como passei. Você vê Olha, o canal aqui hoje é uma riquíssima fonte de informação e de conhecimento que as pessoas têm que aproveitar, assim, né? Então... isso é legal, porque nessa época era o Fórum Concurseiro pra você ver depoimento de aprovado. Sim. Hoje você um canal no YouTube, o cara 2 horas dando dicas, né? Cara, tudo que a pessoa que experienciou, passou, as dificuldades, sabe? Tem muitas. Então, assim, é uma oportunidade única, com certeza.